Se você vê de uma visão cristã voltada, por exemplo, para o catolicismo ou voltada por questões do protestantismo, numa vida espiritual você está vivendo problemas, pode ser manifestação do diabo na tua vida, ou pode ser manifestação de um espírito malfeitor, algo relacionado a isso, né? Se você tem uma visão mais filosófica ou mais assim voltado para a questão, por exemplo, uma espiritualidade mais metafísica, poderia entrar dentro de uma lei de ação e reação da vida física sem englobar questões de vidas passadas. Você pode simplesmente estar vivendo um efeito de uma ação sua que você provocou há um tempo atrás e mais para frente o destino está trazendo aquela resposta para você. Essas são respostas dentro de algumas abordagens espirituais, que é claro, existem milhões. Aqui eu simplesmente citei algumas respostas das pesquisas que já fiz e estudos dentro da teologia para entender algumas questões, e essas foram as respostas que eu encontrei e conheci. Você continuando estudando essas questões em outras perspectivas, em outras abordagens, você terá novas justificativas. Então o importante é obter o esclarecimento. Aí a Rosângela fez uma pergunta. Eu apenas respondi, Rosângela, uma pergunta para a pergunta dela dentro das perspectivas, dentro de cada filosofia, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade é um propósito, né? E cada visão, cada filosofia, ela vai aderir a uma ideia para justificar aquela questão. Aí eu dei um exemplo de como possivelmente uma visão espiritualista voltado para as religiões ou filosofias orientais responderiam a essa questão dela. E dei uma outra visão dentro de uma resposta através de uma abordagem ocidental voltada para questões do cristianismo. Então cada uma delas vão dar uma justificativa. Dei algumas. Isso não quer dizer que em todas elas eu acredito ou desacredito. Simplesmente dei um ponto de vista para vocês refletirem. O Marco ele fez um comentário muito interessante, porque lá para frente alguém fez um comentário assim: existe como assim, existe ao todo 12.000 eus, né? Ou 12.000 características. A ideia que a gente sente quando a gente vai com uma mente mais calculista e analógica é observar alguém contando cada uma dessas características e como essa pessoa chegou a esse dado, que é um dado muito subjetivo, ou seja, é quase impossível alguém calcular todas as características humanas, né? Então, isso me lembra a várias teorias que a gente tem sobre pensamento, sobre emoção, de cálculos, que são algo quase impossíveis a gente calcular. Por exemplo, como a gente poderia calcular quantos pensamentos a gente tem a cada segundo, a cada minuto, a cada hora? É algo muito subjetivo, né? Algo que não tem uma resposta assim. A gente tem 5 pensamentos a cada segundo. Como é feito esse cálculo? Então, a gente tem que tomar uma boa observação para identificar que dado é esse que a gente tem, com quem que foi feita essa pesquisa para identificar que são 10.000, ou que você tem apenas 2% de consciência, ou que você usa 75% de consciência, entende? Então é importante a gente ver. Lembro que no passado as pessoas falavam assim: a gente só utiliza 3% do nosso cérebro. Hoje a gente sabe que isso é uma mentira. Era um dado que não poderia ter sido revelado. Porque, na verdade, o cérebro está em total funcionamento. Se não tem nenhuma área danificada, é claro que isso seria, em total funcionamento. O cérebro está trabalhando para a nossa respiração, para o nosso corpo andar, observando o que está entrando em nossos sentidos. Não tem só 3% trabalhando e o resto está tudo parado. Não é assim. É apenas mais uma crença equivocada que a gente desenvolve. Então é importante a gente estar refletindo assim em questões, quando se trata em matemáticos, refletir se não é simplesmente mais uma teoria que pode ter sido ultrapassada, ou como é que esse teórico ele chegou a essa conclusão. Senão a gente deixa de agir com a nossa consciência e fica só com as respostas prontas. Bom, ao estarmos ignorantes de nós mesmos, sentimos-nos perdidos e desorientados. Não sabemos o que está acontecendo em nosso interior. Perdemos oportunidades preciosas, somos vítimas das circunstâncias, magoamos a nós mesmos e as pessoas à nossa volta.
O que acontece no autoconhecimento quando a gente não está com o pé firme no chão? Quando a gente não está num caminho com sabedoria, com concentração? A gente acredita que o conhecimento para a gente sair de qualquer situação está lá fora. Pode estar no Gil, na Rosângela, no Rochelle, na Marta, na Lúcia, em qualquer outra pessoa, menos em mim. Porque inconscientemente a gente está procurando respostas fora para a gente ter alguém a responsabilizar mais para frente. Se eu estou andando por um caminho e eu acho que a resposta está nessas pessoas que eu falei e eu vou lá buscar essa resposta, o que acontece se eu caio no abismo? Eu vou falar que a culpa foi da fulana lá atrás que não soube me orientar direito, que foi a fulana que não quis me dizer. E eu esqueço que era eu que deveria ter buscado internamente, que as sugestões externas são úteis para a nossa reflexão, mas que a decisão principal vai vir da gente e que a resposta também vai vir da gente. Então, quando a gente esquece disso, a gente desenvolve uma tendência a estar sempre buscando ali, buscando a resposta naquele livro, buscando a resposta naquela pessoa, porque mais tarde a gente tem alguém a falar assim: vou dar minha mochila para essa pessoa carregar cheia de pedra. Ela que se vire, foi ela que me falou isso daí, agora ela que vai ter que resolver. Então é importante a gente ter essa reflexão constante. Se a gente está ignorante de nós mesmos, achando que devemos sempre ser vítimas das circunstâncias, pobrezinho de mim, coitado de mim, por estar vivendo assim, nos magoando ou magoando as outras pessoas também, que não tem nada a ver com as histórias que a gente está vivendo. Então é interessante essa responsabilidade. Ao trilhar esse caminho, a responsabilidade exclusiva é nossa. Se algo deu certo ou deu errado, também a responsabilidade é nossa. As pessoas, os participantes dessa trajetória que a gente está, eles estão para colaborar com a gente de alguma forma. Seja colaborar para a gente crescer nos dando apoio, impulso, ou seja colaborar para dando um aprendizado mais duro, mais rígido, para a gente não se envolver mais com pessoas desse tipo, ou a gente entender como se relacionar melhor com pessoas desse tipo. Então é importante essa reflexão. Obter o conhecimento de si mesmo é uma tarefa que faremos com muita paciência e compaixão ao nosso ser. Reconhecer em nós aspectos não tão bons e transformá-los em condutas virtuosas requererá um imenso sentimento de carinho ao ser interno que desperta naturalmente. É comum a gente, por exemplo, no autoconhecimento, nessa trajetória, identificar muitos defeitos mesmos. Né? Então é bom que a gente esteja preparado para descobrir não só coisas boas, não só talentos, mas também atitudes que não são tão boas assim. E cabe a gente ver com qual olhar que a gente vai direcionar essa informação que nós observamos. Se você identifica uma característica sua, você pode olhar de uma forma mais repreensiva. Eu não posso ter esse comportamento, eu não posso ser dessa forma, é errado, é feio, com um julgo moralítico do senso comum. Ou eu posso observar essa atitude de uma forma mais compreensiva, mais carinhosa, mais compassiva a mim mesmo. Então, a ótica, a forma que nós observamos, o que nós descobrimos na gente, é extremamente importante. Você pode descobrir algo bom, algo não tão bom, mas como você vai lidar com essas questões vai depender da ótica que você está analisando, da forma que você está observando ela. Então é importante a gente ter sempre em mente que o autoconhecimento ele pode ser um processo de despertar natural através da compaixão a si mesmo, ao ser interno, através da paciência, que a gente vai precisar extrema ela se você quer transformar um padrão de comportamento em você. Às vezes uma pessoa ela tem síndrome do pânico e quer aos poucos trabalhando para reduzir esses picos de pânico na personalidade dela. É um trabalho que requer paciência. Se ela não tem compaixão a ela mesma, vai ser insuportável esperar a transformação, a completa transformação desse estado. Porque é algo que a gente foi alimentando durante tempos e que em um determinado momento estourou, né? E a gente vai precisar renovar a passinhos, a passos, como se fosse criança mesmo, como se fosse um bebê que tem que aprender a andar novamente. Assim é com a gente em volta do caminho interior, a voltar para o nosso estado original. Então são caminhos, são etapas, são passos que vai requerer essa paciência, que se a gente não tiver a paciência, o que vai acontecer? Podemos vir a frustração, a desilusão,
a desistir. Então a ideia é ter isso em mente. Vamos descobrir coisas que não são tão agradáveis? Sim. Vamos poder trabalhar com elas? Sim. Como? Com paixão com nós mesmos, com paixão com o nosso ser. Então é importante a gente ter esse critério em mente, porque é algo que nós vamos utilizar em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória de autoconhecimento, de despertar. A paciência conosco e a compaixão com o nosso ser. Algumas pessoas optam em conhecerem a si mesma de uma forma bruta ou dolorosa, através das dificuldades e dores que as escolhas erradas trazem. Sempre voltará para nós o resultado de nossas escolhas. Escolher se torna opcional, porém, colher o fruto das nossas escolhas é obrigatório. Então tá aí, quando nós tomamos consciência, cabe a gente escolher qual caminho a gente vai estar trilhando e como é que nós vamos estar trilhando esse caminho. Podemos de uma forma bruta, dolorosa, ou através da compreensão. E que cada atitude dessa que nós estamos tomando vai ter uma reação também, né? A gente joga e vem pra gente também. Então cabe a gente saber o que é que a gente está jogando aí nessa estrada de caminho que a gente está trilhando. Porque sabemos que aquilo que a gente está jogando, certamente o vento vai trazer de novo. E aí cabe a gente identificar o que de bom a gente está jogando lá na frente, né? Para a gente saber como é que a gente vai estar, o que a gente vai estar colhendo depois. Conhecer a nós mesmos nos dá a possibilidade de ampliar a nossa consciência para a realidade da vida. Então as escolhas que faremos serão fundamentadas no conhecimento profundo, o conhecimento interior. Nada melhor do que a gente estar seguro e ter certeza do que é que a gente está fazendo, para a gente continuar guiando a nossa vida, né? Guiando o nosso caminho. Quando a gente não trilha esse caminho com a nossa consciência, é onde que vai vir todos os empecilhos, as pedras parecem nunca acabar, sempre está crescendo. Porque ao tomar uma decisão inconsciente, a gente acaba criando uma outra pedra. Então a gente vai tropeçando, parece que nunca que acaba. Quando a gente trilha com a nossa consciência, então as pedras elas se reduzem, porque os erros eles vão se diminuindo, a gente vai tendo mais consciência. Certamente trilhar um caminho com mais segurança e determinação é mais fácil ao se conhecer, ter experiências mais agradáveis e ficar surpresos com o que descobrimos em nós é super gratificante. A cada momento você vai descobrir algo diferente em você. Aquela insight que vem assim, poxa, eu não sabia que eu era dessa forma. É muito interessante. Aí com o tempo a gente vai observando no decorrer do nosso caminho que aquilo que você foi lá no passado serviu de aprendizado para você não ser o que você se tornar o que você é agora. Então você simplesmente vê como uma pessoa mais madura, mais evoluída. Só que infelizmente em alguns casos, há pessoas que têm 70 anos, 90 anos e ainda têm reações que em determinado nível a gente observa como sendo imaturas, porque a gente ainda está preso àquela velha pessoa, aquele padrão, aquela raiz, e a gente pode transformar. Com o tempo a gente acaba vendo esse passado como uma grata experiência de aprendizagem. É aquilo, o que te faz chorar hoje, amanhã já vai te fazer rir, e assim por diante. A gente tem a opção de ter isso em mente ou permanecer chorando daqui para frente, né? Se a gente sabe, pô, hoje eu posso estar nesse estado, mas amanhã eu já não vou estar. Daqui cabe a mim escolher os meus próximos segundos a partir do agora. Posso mudar esse padrão e já iniciar a autorrealização neste momento do que seguir continuando alimentando esses estados.